Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Pessoal, quero agradecer aqui primeiramente a Deus, a nossa audiência que vem nos acompanhando e os apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí que é rapidinho. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta. Curta, comente e compartilhe. Hoje o nosso bate-papo é sobre o poder da comunicação no âmbito pessoal e profissional. Estamos aqui com o grande amigo Felipe Nascimento. Ele é CEO da FN Treinamentos e Consultoria, especialista em vendas. Aliás, vou pegar umas aulinhas aqui da parte de vendas aqui, que o homem aqui é bom, viu? Felipe, seja bem-vindo, cara. É um prazer ter participação sua aqui no programa. Cláudio, um prazer participar do programa. Parabenizar, né, pelo todo o projeto, aí, por todo o conteúdo que você leva a todos que nos assistem. Primeiramente, parabéns. Gratidão pelo convite, né? Espero aí poder contribuir com todos. Contar um pouquinho da minha experiência na parte de comunicação, contar um pouquinho da experiência de vendas, contar um pouquinho da experiência da FN em Treinamentos, que hoje eu sou CEO, contar um pouquinho de como foi aí a minha história aí dentro do CLT também, e a gente falar sobre comunicação, que é um tema tão importante tanto para a nossa vida profissional quanto para a nossa vida pessoal, né? Aliás, muito importante a comunicação, né, Felipe? Mas, Felipe, então se apresente, fale melhor então aí dos seus projetos, trabalhos. Bora lá. Eu sou Felipe Nascimento, sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em marketing e vendas, sou pós-graduado em gestão de pessoas e trabalhei muito tempo em grandes empresas aí no ramo de materiais elétricas, então esse mundo de venda, esse mundo de comunicação é muito importante, principalmente dentro das empresas, né? Então eu comecei como estagiário, comecei como vendedor, supervisor, coordenador, até o cargo de gerente de vendas. Fiz minha formação de coach há 4 anos, né? E de 3 anos para cá, eu montei a FN em Treinamentos e Consultoria. E qual que é a ideia, né? Quando a gente fala até de comunicação e de vendas, o porquê disso, né? O ponto foi, cara, peraí, se eu não sei se comunicar comigo mesmo, se eu não entendo quem sou eu mesmo, como é que eu vou me comunicar com o próximo? Como é que eu vou me comunicar com o meu cliente? Então esse foi um dos pontos, né? Um dos pilares da FN em Treinamentos e Consultoria, que é, cara, eu preciso conversar comigo mesmo e conversar com o meu cliente. Então, tem essa vasta experiência no mundo de vendas. Então, nós fazemos treinamentos e palestras totalmente voltados a vendas e atendimento ao cliente. Certo. Então, quando a gente fala de venda, a gente fala de comunicação. Quando a gente fala de venda, a gente fala de técnica de venda, a gente fala de rapport e se comunicar através de gestos. Sim. Enfim, além de falar de técnica, a gente fala de um processo. E a gente tem um pilar muito importante, Cláudio, que é ECM. O que é o ECM no mundo de vendas?
é estrutura. Como é que eu estruturo uma equipe de vendas? Certo. Como é que eu contrato um vendedor ideal para o meu negócio? E o M, como é que eu mensuro todos os resultados, né? Então a gente tem muito esses valores muito claros, que é, para estruturar uma equipe de vendas, eu preciso de um vendedor ideal para dentro do meu negócio. E para mim mensurar tudo isso, eu preciso ter relatórios, eu preciso ter indicadores. Sim. Então a vertente de treinamentos e palestras de consultoria vai muito nesse pilar. Conversar comigo mesmo, conversar com o próximo e saber estruturar uma equipe, contratar a pessoa certa e saber mensurar seus resultados. E você falou um item muito importante, mensurar resultados, né? Resultados. Porque não adianta você ali contratar ali, né? E, poxa, mas e aí? Exatamente. Ou de repente dar aquele treinamento, mas tem que mensurar. Tem que entender, né? Fez efeito? O que a gente fez de errado? Sim, Precisa ressignificar isso? Exato. Como é que eu adapto esse treinamento, essa palestra? Como é que eu me comunico, né? Porque a gente já falando um pouquinho de comunicação, quando a gente fala de dar uma palestra, um treinamento, você que é um exímio palestrante aí na parte de liderança. Estamos aí, né, caminhando. Você sabe que a gente tem que entender quem que é o público que está do outro lado, né? A gente fala de vendas, mas, cara, eu vendo para onde? Eu vendo para a indústria, então eu tenho que me comunicar de uma certa forma para esse meu cliente, né? Sim. E quando você fala de venda, até mesmo uma palestra é uma venda. É uma venda. Ou você vende a sua imagem, ou você vende o conhecimento. Exatamente. Né? Mas, poxa, dentro disso daí, Felipe, vamos começar aqui com uma pergunta clássica aqui. Bora! Como a comunicação impacta as nossas vidas? Cara, porque assim, a gente sabe que a comunicação é importante, mas o que ela impacta? Primeiro, a comunicação, trazendo até um pouquinho para o lado profissional. Eu vejo, por exemplo, eu trabalho muito tempo como gestor de vendas e quando eu faço consultoria, a gente faz alguns recrutamentos de vendedores, né? Felipe, o que você olha na pessoa quando você vai fazer um recrutamento? Quando a gente fala de vendedor. O vendedor bom, ele tem que ser um cara que se comunica bem? Pô, legal. Mas nem sempre aquele cara que se comunica bem é o vendedor ideal para o seu negócio. Mas entrando no ponto aí nessa questão de o que isso pode impactar. Na vida profissional total. Eu vejo assim que hoje um profissional, quando a gente fala de recrutamento, hoje um profissional que sabe se comunicar, né? Que se comunicar não é aquele cara que fala, mas é aquele cara que tem um equilíbrio emocional, aquele cara que sabe a hora de falar, aquele cara que sabe ouvir, aquele cara que sabe a hora de dar ideias. Então, assim, trazendo para o mundo profissional, eu acho que eu vejo a comunicação hoje como um soft skill assim muito importante para dentro do mundo corporativo. Certo. E para trazendo para o lado pessoal, né? Como a gente se comunica com a gente mesmo, né? Porque a questão de palavras positivas, palavras negativas, a gente está se comunicando com a gente mesmo internamente. Então isso impacta o nosso dia a dia, impacta a nossa energia, impacta o nosso relacionamento. Relacionamento com a família, relacionamento com amigos. Então, assim, a comunicação está em todo o nosso ambiente. Na parte profissional, na parte pessoal. E até o meu filho tem 4 meses. 4 meses? E até conversando com a minha esposa sobre parte de comunicação, tudo assim. Sim. Eu falo, cara, o quanto a gente puder zelar nessa parte de comunicação, porque que eu vejo? Eu vejo hoje muitas pessoas, no meu próprio ambiente familiar, eu vejo muitas pessoas próprias de colaboradores, que eu estou dentro de empresas, esse medo de se comunicar, esse medo de se aparecer. Então, assim, eu vejo isso como uma quebra realmente de um paradigma, de uma barreira, que isso lá na frente vai impactar muito o sucesso da pessoa. Sim, não. E realmente quando a gente fala de comunicação, até eu, como você também, venho também do mercado corporativo, né? E eu sempre falo que a comunicação é uma das competências. Se você for colocar lá 10 competências lá, a gente sabe que tem muitas importantes, como a inteligência emocional, mas a comunicação tem que estar ali. Porque, poxa, como você falou, né? É algo que você tem a ver com relacionamento não só com você, mas com outra pessoa ou com outras pessoas. Exatamente. Então, como você bem falou, poxa, primeiro se comunicar comigo mesmo. Como que está essa minha comunicação interna, inclusive? Exato. E aí agora sim, como que eu me comunico com as pessoas, com a equipe, dentro de uma organização. Você acha que você falou no começo, algo, dependendo das palavras, que motivacional, você comentou, acho que algo nisso, se eu não estou enganado. Porque a forma que você se comunica, você tem que tomar cuidado, porque às vezes, dependendo da sua palavra, você pode ferir ou magoar alguém, né? Ou então, poxa, ou então motivar mesmo. Exato. E você até falou o papel de líder, né? Trazendo para o mundo corporativo, né? O quanto o líder precisa saber se comunicar com a sua equipe, né? Que uma palavra, uma reunião, que você não se comporta da forma adequada, você não fala da palavra adequada com a sua equipe, você pode jogar todos os seus resultados por água abaixo, né? Eu gosto muito quando fala de comunicação, sabe aquele memezinho, aquela figurinha, né? Tem acho que a baleiazinha aqui, o pinguim e o tubarão atrás, e aí, o que está acontecendo? Nada?
que tá acontecendo? Nada. E, na verdade, o pinguim ia se comunicar. Nada que tá vindo um tubarão aí atrás. Então, quando vem essa comunicação, vem essa importância, né? E trazendo para a parte de liderança. Eu já fui gestor aí de grandes equipes também no mundo corporativo. Sim. O quanto que é desafiador você saber se comunicar. E como faz isso, Cláudio? Treino. Entender a pessoa que está do outro lado, isso é muito importante, né? Saber ouvir. Se comunicar é você saber ouvir, né? Porque às vezes a gente tem muito aquele anseio de... O Cláudio está falando lá, cara, que eu já vou falar isso daqui, preciso falar isso daqui. Não, deixa ele falar. Eu falo que é um filtro, faz um filtro de tudo isso que você está escutando. E depois desse filtro você vai lá e se comunica. Então eu vejo que a comunicação está muito nesse sentido. Ouve, filtra, encaixa o que você tem que falar, o movimento, a decisão que você tem que fazer. Então a comunicação está muito nesse filtro aí. Poxa, como você falou, seria escutativa, né? Que o pessoal aqui te fala bastante aí. E eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você conhece lá aquele perfil, o DISC, né? O DISC, né? E é bem interessante, Felipe, porque eu sou o I de influência. Então, para quem não conhece o DISC foi criado, surgiu em 1928 pelo psicólogo americano William Marston, né, que através de um livro surgiu o DISC, né, que são 4 perfis comportamentais, né? Então tem ali o D, dominância, I de influência, S traduzido a estabilidade e C conformidade. E eu sou o I, Felipe. E aí, cara, quando eu vi que eu era o I, que eu fui estudar a fundo sobre esse meu perfil, o I geralmente ele é muito bom para relacionamento, comunicação, né? Só que assim, ele é muito... Geralmente quem é um pouco tagarela. E ele tem essa mania de interromper a fala do outro e querer completar. Então hoje eu também dou aula também, sim, como eu te falei, né? E eu sempre falo, gente, ó, eu sou assim, mas ó, tem que ter escutativa. Então eu tinha essa mania de ficar interrompendo a fala do outro, querer completar. Tanto que um dia, Felipe, eu até cito isso nas minhas aulas, um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu fui completar a fala dela. Ela falou bem assim, Cláudio, não era isso que eu ia te falar. Aí eu fiquei sem graça. Eu fiquei sem graça. E aí quando eu descobri que eu sou o I de influência, meu Deus, eu sou assim. Aí foi onde eu comecei a melhorar. Então o que é a ideia, né, Felipe? Poxa, deixa a pessoa terminar. E também tem aquela situação, né, Felipe, que a pessoa tá falando com você tá voando ali, né? A nossa mente ela é muito poluída com informação do passado e informação do futuro. Então a pessoa tá ali te dando uma atenção, conversando com você, né, Felipe? Poxa, ela tá te dando um valor ali. E você tá pensando na prova de amanhã, né? Poxa, naquela visita, naquele problema. Então, o que tem que fazer? Respira. Opa, porque se a pessoa tá falando com você, porque ela tá te valorizando. Sim. Então, a gente entende, né, porque a gente também tem que valorizar a pessoa. Poxa, ouvir genuinamente. Então, se você perceber que você está voando, opa, respira, busca o centramento ali e presta atenção na pessoa. Não seria isso, exato, Felipe? E até você me fez remeter aqui. Eu tinha um colaborador, quando eu era gestor, e esse cara não deixava, você ia se comunicar com ele, falar com ele, meu cara, não, já sei disso, já sei daquilo, já visitei aquele cara, já fiz aquilo. Falei, vou fazer um negócio com esse cara aí, cara. Tinha uma plantinha na entrada da porta, assim, do escritório, da sala de reunião. Eu falei, cara, toda vez que a gente for bater um papo numa reunião, que a gente for se comunicar, que a gente for conversar, você vai passar a mão nessa folhinha e tudo que você estiver pensando, se for um problema familiar, se for alguma coisa, cara, tenta deixar tudo nessa folhinha para quando a gente vai dentro dessa reunião, a gente se comunicar e ficar. E mudou os resultados dele. Porque ele começou a ouvir mais eu, como gestor dele, e ele começou a ouvir mais o cliente. Então imagina, ele ficar com o cliente lá, mas eu quero... Não, mas eu sei, você quer esse produto, você quer aquele serviço? Não, peraí, ouve. Né? E quando a gente fala até dessa parte de comunicação dentro de vendas, a gente está se vendendo, né? Quando a gente fala até dentro de uma empresa, a gente está se vendendo, numa entrevista, a gente está se comunicando. Sim. Cara, ouve, filtra isso, e a partir disso você toma uma estratégia, você toma uma decisão, você pergunta, você começa a investigar. Exato, então, Felipe, na parte de comunicação, eu vejo muito isso de ouvir. Então, se eu fosse dar uma dica aí a todos, assim, na parte de comunicação, na vida pessoal, na vida profissional, você como gestor, você que está galgando ser um líder, enfim, ouve. Já que você disse, ouvir na essência, né? Ouvir na essência. Ouvir de forma genuína, na essência, né? É realmente respeitar quem está na sua frente ali, né, Felipe? Poxa, aí assim, foi muito engraçado, Felipe. Hoje eu fico até atento a isso, cara, porque você quer completar a fala, calma, Cláudio, segura. Ainda mais em vendas, porque em vendas você tem que ouvir mais o seu cliente, para entender a necessidade dele. Porque em cima da necessidade dele, você vai fazer uma boa venda. Exato, exatamente. É lá que você vai explorar, perguntando. Pergunta, ouve. Opa, vou por esse caminho. Pergunta, ouve. O que o meu produto ou meu serviço pode auxiliar? Né? E você numa entrevista, vamos lá na entrevista também, cara, se eu tiver perguntar, te pergunta, ouve, esteja atento àquilo
e assim você consegue se comunicar. Cara, novamente, se comunicar não é aquilo, cara que fala muito, se comunicar não é só aquele cara que, né, como nós, dá palestra, treinamento, não. Se comunicar é você saber se portar naquele ambiente. É você identificar aquele ambiente que você tá, né? Vamos dar uma palestra, cara, vamos falar de um determinado tema e, cara, você tem que entender quem tá lá do outro lado para você saber se comunicar. Porque se comunicar, é como eu disse, não é você falar. É você transmitir aquele sentimento que você tem, transmitir aquele conhecimento que você tem e, mais importante, a outra pessoa entender aquilo que você quis transmitir para ela. Então, comunicação está muito ligada a isso. Muito bom, muito bom. Então, assim, a gente entende que é importante essa competência, né, Felipe? Demais. Tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Exatamente. Né? E, então, assim, as pessoas precisam buscar esse desenvolvimento, né? E como que é isso? Treinando. Treinando, né, Felipe? Cara, é conversando, é se relacionando. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm a barreira de se relacionar com pessoas, de saber conversar. Mas a gente não fala só na fala, no gesto, né? Na forma que a gente está aqui, a gente fala um pouquinho de rapport, de conexão com pessoas, a gente fala pelos olhos, a gente fala pela mão, a gente fala pela perna, enfim, a gente fala de todos esses tipos, né? Então, assim, se eu fosse dar uma dica muito forte, assim, cara, se comunica, treina, porque você vai estar um passo na frente de muitas pessoas. Poxa, com certeza, né, Felipe? E assim, eu sempre brinco que precisa ser notado, né? Pô, mas Felipe, Cláudio, eu sou muito tímido. Tudo bem, a gente não tá falando que você tem que mudar isso, ficar rindo toda hora. Não é isso. Mas aparecer mais. Né? No momento certo, né? No momento certo, filho? Aí, né? Essa assim, tem a pessoa tímida, por exemplo, você pega quando faz um recrutamento, um vendedor técnico. Cara, o cara não precisa falar muito. Mas o cara precisa ser bom naquilo que ele fala. Então, assim, ele tem que saber se comunicar na hora certa. Essa questão de timidez, não é que você precisa, cara, você não precisa ser dar risada, você não precisa ser aquela pessoa aberta, você não precisa mudar os seus valores. Mas você precisa estar preparado para ambientes que você precisa se comunicar e que você precisa se aparecer. É verdade. Então, assim, Felipe, então quer dizer que a comunicação, ela pode afetar nossos relacionamentos? Sim, total. Vamos imaginar em relacionamento familiar, né? Você está lá no... uma palavra que você fala para sua esposa, ou vice-versa, uma esposa fala para você, para o marido, você não está num clima bom, você não está num dia bom, com a energia legal. Se você não saber se comunicar, se você não saber transmitir, se você não saber respirar, se você não ter um equilíbrio naquela parte lá, você pode pôr tudo por água abaixo, né? Quantas discussões de relacionamento, a gente vê algumas tragédias. Quantas partes de comunicação mesmo, de algo que você comunicou para o seu filho, você sabe muito mais isso do que eu na parte de liderança, na parte de comportamental. Você se comunicou com o seu filho, quando seu filho tinha 2 anos, você foi rude, falou de alguma forma, e isso pode transmitir para o seu filho uma crença que isso aí vai ser duradoura para a vida dele, né? Então, trazendo para o mundo profissional, assim, Cláudio, para mim, total, hoje, para mim, como eu disse, as maiores habilidades para mim hoje de um cara, se eu for fazer uma entrevista, cara, como é que tá a sua comunicação? Como é que você se aborda? Como é que você lida numa situação X, como é que você lida numa situação assim? Como é que você se expõe suas ideias? Você sente a vontade de expor suas ideias? Você gosta de expor suas ideias? Então, algumas perguntas que eu faço quando eu estou na parte de consultoria de recrutamento, nesse sentido, para sentir como é que o cara se comunica em cada ambiente, em cada momento de decisão que ele precisa tomar. Poxa, e assim, quando você falou de que pode afetar o nosso relacionamento, me fez lembrar aqui de uma situação, quando eu trabalhava ainda no corporativo, né? E nós tínhamos ali uma líder, eu não considero nem líder, uma chefe, porque quando ela ficava nervosa com alguma situação, Felipe, ela levantava na cadeira e gritava com todo mundo. Né? E, quer dizer, isso aí eu estou dando um exemplo até no âmbito profissional, mas que nem, por exemplo, no âmbito pessoal, é você de repente gritar com a sua esposa, né? Gritar com seu filho, gritar com seu irmão, gritar, né, com seus pais, né? Então isso aí vai ter uma desconexão. Total. E aí onde que entra um pouco do rapport, né? Fala um pouco do que é o rapport, Felipe. Cara, o rapport eu costumo brincar que é o seguinte. Sabe quando você vai ver aquele tango, a galera dos casais dançando tudo em sincronia, né? Um braço para a esquerda, um braço para a direita. Você fala, cara, como é que parece que esses caras treinaram há anos? E realmente pode ser que tenham treinado. Mas o rapport eu digo que é uma conexão que você cria com a outra pessoa, né? E como é que a gente pode criar essa... É uma comunicação. Sim. Como é que a gente pode criar rapport? Através da fala. Sim. Né? Eu costumo falar, cara, vamos criar um rapport aí com o Cláudio. Imagina que o Cláudio é um cara que fala muito rápido. Eu falei, tudo bem? Se eu for um cara que fala assim, entendi, Cláudio. Pô, legal, cara. Pô, legal. Vai criar conexão? Pô, você não vai. Você vai dar uma cutucadinha no cara e fala, pô, Felipe, cara, parece que não faz meu perfil, né? Ou então um tom de voz mais alto, né? Você fala um pouco mais alto, eu sou aquele cara que fala um pouco mais tímido. Sim. A forma que você se posiciona, que você senta, pô,
pôr as mãos juntas, né? A forma de olhar reto, a forma de você apreciar. Então, o rapport, eu digo que é você dançar com a pessoa que está do seu lado naquela total sincronia. E o que isso é bom? Primeiro, você passa confiança para a pessoa. Segundo, você passa, além de confiança, você ganha uma credibilidade, trazendo um pouco para o mundo de vendas. Até uma dica mesmo de comunicação, às vezes a pessoa fala, como é que eu vou me comunicar? Beleza, Felipe, tô aqui, cara, preciso me relacionar mais com pessoas. Como é que eu começo com isso? Como é que eu faço? Primeiro, esteja num ambiente que você se sinta seguro, né? Um ambiente aí que... eu gosto de, sei lá, eu gosto de videogame, eu gosto de negócios, eu gosto de falar de finanças, eu gosto de venda. Cara, procure estar nesse ambiente que você vai sentir um pouco mais leve, um pouco mais confortável, porque você vai dominar um pouquinho daquele assunto, né? Como é que você vai abordar as pessoas? Vai lá, vai no gesto, entende o tom de voz da pessoa, uma pessoa se comunica, de sorriso e tal. E quando você vê as coisas já estão fluindo normalmente, né? Então, rapport é isso. Eu falo que é aquela dança de tango que o casal tá dançando em sincronia. É uma sincronia, né? É uma sincronia. Porque eu quis entrar no rapport porque o exemplo que eu dei, quando você grita, aí não tem como haver rapport. Exato. Não é isso? Quebrou o rapport, né? Quebrou o rapport total. Você quebra, vamos dizer, você quebra o clima, né? Quebra o clima, quebra o ambiente, quebra aquele... Fala muito em parte de coach, PNL, tudo. Quebra o estado de flow, né? Aquele estado que você está conectado com a pessoa, né? Então, esse rapport é muito importante, né? Total. E como você bem falou também, não é só o tom de voz, mas também os gestos, né? A forma como a pessoa senta. De sentar, a forma de você cruzar a perna, a forma de a pessoa pôr uma mão na mesa, você também, né? Não tô falando também, o cara vai, levantar a mão, você... Na mesma hora. Pôs a mão aqui, já põe a mão. Não, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo assim. Dá um tempinho... Depois se o cara coçou aqui a cabeça, espera um pouquinho com a outra mão, coça aqui o queixo, enfim, algo mais ou menos parecido assim. Porque a gente tende a se relacionar, a se conectar com a pessoa que está do nosso lado, o quê? Pessoas que a gente tem algo em comum, né? Sim. Então, por isso que o rapport é tão importante, sim. Né? Então... e aí, até quando a gente fala nesse sentido, tem a ver também com roupa, também com a vestimenta, o rapport, Felipe? Cláudio. Porque assim, por exemplo, você tá ali, quer ver um exemplo prático aqui, Felipe? Você me corrige se isso tem a ver com rapport ou não. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, aqui você tem uma festa de rave aí, né? E aí chega alguém de terno, né? Ou então você tá ali na praia e chega alguém de terno ali, né? Então acho que não combina ali, né? Não é da mesma, vamos dizer, tribo, não sei se eu estou falando certo a palavra tribo, né? Então não gera ali um rapport. Não gera. Né? Então, pô, você tá numa festa de rave, né? Tu não lê vontade, chega você ali de gravatinha. Todo engomadinho. Não vai combinar, né, Felipe? Combina. Você me remete aqui. Eu lembro quando eu comecei como vendedor, eu vendia pra construção civil, né, cara? E construção civil, cara, você tá lá, cimento, madeira caindo, quando você vai numa obra visitar. E eu lembro minha primeira visita externa que eu fui fazer, a gente trabalhava muito no escritório, quando fazia visita externa. Aí eu fui, né, cara? Calça social, camisa social, tal, um sapato, tênis, um blazer. Cara, quando eu cheguei na obra, o comprador lá, que era o engenheiro, capacete, botas, cheio de, né? E olhou assim e falou, cara, o que esse cara... Será que esse cara tá querendo comprar um apartamento, né? Alguma coisa desse sentido? E que, afinal das contas, eu não consegui vender para aquela obra. Porque... poderia ser que o meu produto ou meu serviço era muito bom, poderia ser que eu era um ótimo vendedor, mas aquele primeiro momento, né, que ele me viu, não rolou uma comunicação, não rolou um rapport, e eu não consegui fechar a venda. Aí, a partir disso, eu falei, opa, o que eu fiz de errado aqui, cara? Aí pensei. Aí eu era mais tranquilo. Uma calça jeans, uma camisetinha polo, um sapatênis. E sim, e esse sentido, você cria um rapport, você cria uma conexão, né? E a gente também, pensando até em empresa, né? Empresa, se você... Até uma dica para quem está entrando numa nova organização, verificar o tipo de vestimenta do ambiente. Né? Então, quer dizer, se o ambiente for mais formal, né, social, então você não combina você chegar lá de jeans, exato, bermuda, camiseta normal de surf, não combina. Coisa. Então, né? E ao contrário, se você está dentro de uma organização que é mais descolado, né, todo mundo mais à vontade, assim, entre aspas, porque fala assim, tipo, a roupa mesmo, assim, uma camisetinha básica, né, um tênis, e aí você chegar de terno, né, de gravata, também não come. Então, quer dizer, é isso aí, é realmente você... Então, quer dizer, o rapport não é só no na tom... Na fala, gesto. É no gesto, também na vestimenta. Exato. Né? Então, é muito importante a audiência entender isso, né, Felipe? E tem um conjunto de coisas, né? Então, poxa, é que nem... Trazer para o nosso lado, até como você disse, você trabalha muito questão de vendas, palestras, né, e treinamentos, né? Então, eu também sou também dessa linha, só que de liderança. Então, se o meu público, se eu sei que é um público mais executivo,
A minha tendência é que eu vá de terno, um social. Sim. Agora, se o meu público é um público que mais descolado, que está ali mais à vontade em relação à vestimenta, eu acho que gera mais rapport eu ir parecido com aquela roupa ali. Exato. É igual eu né? pego muito treinamento para representantes e vendedores, né, cara? A galera costuma, uma polo, uma calça jeans, sapatênis. Pronto. Vou falar com gestores de liderança, vou falar com supervisores de líder, coordenação. Opa, é um blazer e tal. Tudo nesse sentido aí. Eu tive uma experiência há uns 15 dias atrás que foi muito interessante, né? Fazendo recrutamento para vendedores e juntamente com o pessoal de RH. E eu falando com a pessoa de RH, tudo. Pegando a parte de comunicação. Cara, eu conhecia toda a cultura da empresa, conhecia como a empresa funcionava, como que era a gestão, como que eram os valores da empresa, tudo. E a pessoa de RH que estava contratando o vendedor passou um ambiente totalmente diferente daquilo que era da empresa. Né? Então ela passou assim, que a empresa tinha isso, que o gerente de vendas era assim, que era tal, trazendo para a parte de comunicação. A importância mesmo do analista de RH, do gerente de RH, quando ele está fazendo um recrutamento, de ele se comunicar da forma certa. Por quê? Além de ele pode perder um talento por não comunicar, por não ser verídico daquela situação da empresa, ou vai contratar aquele vendedor que se conectou, mas pela comunicação do analista de RH. Quando ele sentiu como era o ambiente da empresa, ele foi lá e pediu as contas. Então foi uma situação que aconteceu comigo nesse sentido. Eu participei do recrutamento, né? E eu entendi, falei, cara, não comunicou legal com ele como que é a verdade, como que a empresa funciona, né? Como que é a cultura, o valor. E eu entendi que e o cara não se conectou com isso. Então, quando foi, o cara não ficou 10 dias. Então, assim, também a importância dessa comunicação na parte de recrutamento e seleção, isso é muito importante também. Então, seria uma comunicação clara e transparente? Transparente. Porque imagina, cara, eu tô contratando um cara. Aí o cara fica lá um mês na empresa. Puta, não era nada daquilo que foi comunicado pra mim, que foi falado pra mim. Ou, às vezes, você também não transmitir, tá perdendo um talento que tá lá na sua frente, você fazendo um recrutamento, uma seleção, por você não comunicar da forma correta. Então, também essa parte de recrutamento e seleção, porque o que eu vejo na parte de RH, né? Ele é um pilarzão, assim, cara, pra tudo, né? Ele é um pilar que contrata para vendas, aí vendas fala com marketing fala com finanças. Então, essa parte de comunicação de RH é muito importante também, né, na parte Felipe? de recrutamento, né? Então, eu tive essa experiência uns 15, 20 dias atrás aí, que a gente acabou perdendo um vendedor que era muito bom, sim, mas poderia ser que se ela tivesse explicado como era o ambiente da empresa, por ser uma empresa familiar, tudo, ela não fez essa comunicação, a gente acabou perdendo o vendedor nesse sentido. Poxa, né? Então é importante, assim, então as empresas, não só o RH, mas todas as outras áreas, realmente ter transparência sinergia, aí na né? comunicação, exato, né? Exato. E fora a sinergia, né, Cláudio? Sinergia de marketing com finanças Sim, com vendas verdade. com RH. Porque a comunicação é entre áreas também, né? Tem que ter essa comunicação. Entre áreas, senão não as só... coisas não funcionam. Eu costumo falar de vendas, cara, recrutei aqui um vendedor, porra, legal. Aí desse recrutamento eu trago aqui pro pessoal de vendas, legal. Aí eu falo pro marketing, ó, cara, eu preciso fazer campanhas para trazer clientes para vendas, legal. Aí eu bato em finanças, aí finanças fala assim para mim, cara, eu não tenho grana para isso. Mas eu falo, ó, fala para marketing me dá cliente, eu te trago faturamento. Então, assim, trazendo para empresas a importância dessa comunicação entre os departamentos. Claro, outros, logísticas, tudo. Mas especificamente isso, RH, marketing, vendas e finanças, eles têm que estar muito, como eu digo, muito alinhadinhos essa comunicação, sabe? Cara, qual caminho a gente vai seguir? Esse caminho aqui. Então precisa estar muito, muito nítido, muito em conexão para que os resultados aconteçam dentro da empresa. Tem que ser, porque se as áreas não se comunicarem, a tendência aí é gerar conflitos. Total. Né? E hoje em dia as empresas têm que ter essa conexão aí através da comunicação. Comunicação. Às vezes, cara, uma reunião de um líder de vendas, um líder de marketing, um líder de logística, uma reunião que você precisa se comunicar, alinhar um ponto, pode mudar totalmente o sentido da sua empresa. Sim. É isso aí. Felipe, o papo tá bom, mas eu preciso pedir aqui um intervalo. Tá Bora. Bom? Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, rapidinho.
Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta. E você que está nos acompanhando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque o bate-papo aqui tá top demais, gente. O tema de hoje é o poder da comunicação no âmbito pessoal e profissional. Estamos aqui com o cara expert no assunto aí, ó, Felipe Nascimento. Ele é CEO da FN Treinamentos e Consultoria, especialistas em vendas e atendimento ao cliente, né? Bora. Poxa, gratidão aí por você estar aqui no nosso programa aqui, realmente está contribuindo bastante aí, viu, Felipe? Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade e bora pro segundo tempo. Vambora! Então assim, a gente vem falando aqui de comunicação, mas ainda é uma barreira para muitas pessoas a questão da comunicação, né? Então assim, como identificar e superar isso, Felipe? Bora lá. Acho que primeiro paradigma, a gente até comentou um pouquinho, mas a pessoa tem que quebrar. Se comunicar não é você falar muito, né? Você, Tá. eu falo pra caramba, tipo aquela vendedor bom é aquele que fala pra caramba, aquele que, enfim, né? Quebrar primeiro esse paradigma. Você pode se comunicar de várias formas, né? Então, primeiro assim, entender qual ambiente você se sente à vontade para você se comunicar. O que você é bom? Primeiro você pergunta, cara, o que eu gosto de fazer? Pensando na parte profissional. Ah, Felipe, eu gosto de marketing, mas eu não gosto de conversar muito. Legal. Você pode se comunicar sem ser com a fala. Você pode se comunicar através de um desenho que você faz, você apresenta. Você pode se comunicar através de imagens. Você pode se comunicar através de uma escrita, de um e-mail. Então, necessariamente, quando a gente pensa em comunicação, a gente fala, preciso falar. Legal. Felipe, eu não sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Às vezes eu tenho timidez de falar em público, eu tenho timidez de uma reunião de família, de falar alguma coisa nesse sentido. Cara, respira. Né? Tenha isso muito nítido do seu tema. Estuda antes, né? Tá. Eu, por exemplo, eu tenho muito costume quando fazer uma palestra, eu dou uma estudada antes. Eu olho na frente do espelho lá e dou uma linda e domino do assunto. Mas o ponto que eu quero dizer nessa parte de comunicação é, cara, você pode. Tá aí dentro de você essa parte de comunicação, né? Quebra esse paradigma de tem que falar de comunicação, né? Seja num ambiente que você gosta. Então, se faça essas perguntas. O que eu gosto de fazer na minha parte profissional? Nisso. O que eu preciso? Preciso ser um cara mais objetivo. Eu sou muito bom de imagens, por exemplo. Se for fazer uma apresentação, sei lá, para o seu chefe, para o seu CEO, para o seu sócio, alguma coisa, cara, não sei conversar muito bem, me expressar muito bem, mas eu sei me expressar através de imagens, até porque as pessoas se identificam, né? Entra naquele sentido de sinestésico, visual, auditivo, tudo nesse ponto. Você falou dessa parte de comunicação. Minha esposa, por exemplo, é uma pessoa muito retraída e tímida. Então, às vezes, quando ela trabalha numa empresa em Guarulhos, às vezes, quando ela tem que fazer alguma apresentação, esse dia ela até chorou. Com medo de se comunicar, com medo de se falar. E eu fiz só uma perguntinha para ela, assim, sabe, Cláudio? Eu falei, você tem medo do que você vai falar? Se você vai falar errado, se você vai falar certo, se você vai se comunicar da forma certa? Ou você tem medo do que as pessoas vão pensar de você após a sua apresentação? Ela falou, Felipe, eu domino o assunto, eu gosto do que eu falo, parte financeira, tudo. Eu não sei me expressar muito bem na parte de comunicação. Eu falei, legal, mas de que forma você pode mostrar esse gráfico? Eu posso fazer uma impressão e deixar já na mesa dos gestores da equipe. Legal, já deixou lá, já o pessoal já está interpretando a tabela. O que ela fez? Ela fez um resuminho. Mas essa pergunta, quando eu fiz, você tem medo de, quando você vai se comunicar, se relacionar, se conectar, você tem medo de você errar ou você tem medo do que as pessoas vão falar de você?
Aí ela pensa assim, putz, do que as pessoas vão falar de mim. Falei, cara, quantas pessoas têm esse medo que você tem? Diversas pessoas têm esse medo. E fui dando essas reflexões até o ponto que ela falou, cara, é verdade, eu domino o assunto, eu manjo muito bem disso, vou falar da forma que eu sei conversar, de uma forma mais leve, porque vai ser um ambiente leve. Então, assim, interpretar o ambiente que você está entrando para se comunicar é uma forma, respirar, ler sobre aquele assunto determinado que você vai falar. Eu sei que tem hora que você tem que tomar uma decisão e às vezes você não está preparado para aquele assunto, por isso que a gente volta naquele sentido. Respirar, escuta, filtra, vamos para cima. Outra coisa, claro, ler livros. Certo. Ler livros é uma forma de você... Você está vendo palavras novas, você está vendo conexões novas, você está aprendendo coisa nova, você está vendo autoconhecimento, né? Verdade, Felipe. Então, isso você se comunica muito melhor. Você se sente mais à vontade, você tem palavras diferentes, você consegue se comunicar, ideias diferentes. Então, assim, o livro te ajuda a você se comunicar, né? E essa barreira, eu acho que a maior barreira que o pessoal tem você deve ter pegado muito tempo. Se falar para 10 pessoas, eu posso ter enganado, mas acho que 2 gostam de falar em público. Se sente à vontade em falar em público. Eu não quero. Não, deixa que eu faço isso daqui. Fico nos bastidores. Eu fico lá no som, fico fazendo alguma coisa, eu fico lá tirando foto, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante. Acho que o ponto que é importante você estar lá. Nem que você falar um minutinho, nem que você se expressar de uma outra forma, nem que você falar um bom dia, oi, tá tudo bem, galera, tamo junto, equipe, tal, alguma coisa nesse sentido. E aos pouquinhos você vai treinando, né? Vai treinando. E pro mundo corporativo, é importante você entender quem é que é a sua equipe. Sim. A minha equipe é aquele lá, ele gosta mais de ver, ele gosta mais de ouvir, ele gosta mais de pegar. E aos pouquinhos você vai se conectando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Então explorar aquele ambiente que você tá, respirar, filtrar, ouvir, né? Às vezes você pode, como eu disse, pode se comunicar de outras formas, não só na fala. Então essas são as dicas aí, porque, voltando novamente, se comunicar hoje no mundo corporativo é um diferencial assim... Porque, você sabe se comunicar? Sei me comunicar. Legal. Quando você está numa situação dessa, como é que você faz? Eu vi isso. Então, filtra. Por que eu falo de comunicação é importante? Além de você ser bem visto pelos seus gestores, pelo seu líder, pelo dono, você sabe se expressar nesse sentido, e às vezes você sabe se comunicar. E um projeto que você... Um exemplo, um projeto que você precisa apresentar, cara, Felipe, acho que não sei me comunicar, tem essa barreira, tá um maior desafio para mim isso daqui. Mas, às vezes, através de uma frase, através de 10 palavras que você soube se comunicar para o seu líder, você pode vender um projeto. Sim. Você pode subir de cargo, você pode fechar um negócio, você pode se tornar um sócio de uma empresa. Verdade, você Felipe. pode passar numa entrevista de RH. Sim. Às vezes, você não precisa falar. Você está preparado para saber a hora certa de você se comunicar. Opa, ele perguntou isso, já me estudei isso, já vi isso no livro, eu tenho um conhecimento nisso. Eu acho que o pulo do gato, que eu costumo falar, o pulo do gato é agora. Ela vai lá e manda uma frase. Então essas são as dicas aí para quebrar essa barreira de comunicação. Poxa, bacana. E aí, na verdade, aí também ter esse interesse, essa predisposição para ir para cima, né? Ir para cima. Porque eu até tenho um exemplo meu aqui, Felipe, né? Eu gosto de dar esse meu exemplo também. Claro que eu não me considero um excelente comunicador, nada disso. Eu tô longe, né, disso daí. Não sou um Silvio Santos não, tá, Felipe? Mas assim, por exemplo, eu lembro que lá olha, revelando aqui a minha idade aqui, ó. Lá na minha primeira faculdade, quando eu era mais jovem, Felipe, eu tinha um pavor de falar em público. Mas assim, ao ponto de que, quando a gente formava ali os grupos ali para poder apresentar algum trabalho, né, ali na sala, cara, eu me escondia, suava, gaguejava, mas eu suava muito, eu me escondia, eu tinha um pavor. Fio na barriga. As coisas travavam. E aí foi onde que, de repente, é você identificar, né, que a gente, né, poxa, eu preciso melhorar isso. Foi bem isso que aconteceu, Felipe. Eu preciso melhorar isso, porque senão eu vou tomar pau. Né? E se você vai apresentar ali um TCC, se você não for bem ali na sua comunicação, você vai ficar. Você vai ficar. E aí eu lembro que na época eu tive esse interesse em querer melhorar isso, Felipe. Né? E aí eu lembro que eu fui fazer um curso, foi até gratuito, aqui no Parque Água Branca, ali na Barra Funda. Era um curso que era 7 encontros pela manhã de domingo, Felipe, para treinar oratória mesmo. Cara, e quem vai acordar domingo de manhãzinha, 7 domingos seguidos? E eu fiz isso. Mas o que é interesse? É isso aí. Querer mudar. Porque eu entendia já naquele momento que aquilo era importante para mim. E aí, Felipe, aí eu fiz esse treinamento, esse curso aí e tal. Aí eu preparei uma palestra, cheguei pro meu professor, eu posso dar uma palestra aqui na sala? Porque também tem um desafio também.
acho que você também tem que se desafiar. Sim. Não é isso, Felipe? É isso aí. A vida é isso, né? É. Quando a gente não... Tem que pôr desafios na nossa vida, É. né? E aí, Felipe, eu apresentei a palestra, as minhas colegas eu até percebi que se emocionaram ali na hora ali e tal, que eu percebi isso. Cara, terminou a palestra, meu professor, Cláudio, você pode dar essa mesma palestra para todas as minhas salas aqui da faculdade? Pô, bora! Eu acho que foi daí que começou a minha carreira de palestrante, Legal. Felipe. Mas é isso, cara, porque eu percebi e aí eu tenho que melhorar isso e correr atrás. É isso aí. Eu tava fazendo entrevista para estágio, né? E essa parte de comunicação me pegou nesse sentido, cara. E aquela parte de administração, né? Você estudando, e você fala de TGA, você fala de Ford, você fala de um monte de coisa, beleza. Uma entrevista era numa empresa de rastreadores, né? Da América do Sul, uma empresa que até hoje tem. E fui fazer entrevista, passei na primeira fase, passei na segunda fase. E a terceira fase tinha, cara, só uma galera assim, gabaritada mesmo, das faculdades, né? Públicas e tudo. E eu falei, putz, cara, ferrou. E eu me lembro que eu falei, cara, tinha que fazer um projeto de Guarulhos. Eu lembro que eu fiz um negócio de uma consultoria de RH para contratar a pessoa para o aeroporto. E, cara, mas você começar missão, visão, valores, análise SWOT, tudo e tudo. Só que, cara, chegou um diretor, e o diretor meio que, aquele cara meio bravão. Eu travei, Cláudio. Travou? E não consegui me comunicar. Ou seja, eu fiz todo, porque era em dupla, estava em 4, era em dupla. Eu fiz toda a consultoria, missão, visão, valor, tal, aquilo, porquê disso, não por índice de tantos habitantes em Guarulhos. Cara, montei assim em 20 minutos um negócio bem legal. E o cara que estava do meu lado, praticamente ele não participou. Só que eu falei, cara, travei na hora de me comunicar. Aí quem que se comunicou? O cara. O cara apresentou tudo, missão, visão e valores, o porquê da empresa, tal. Quem foi escolhido? Quem que foi escolhido? O cara que apresentou, cara. Sim. O cara que apresentou, né? Podia ter outros pontos, claro, que, cara, eu que montei missão, visão, valores, tudo, mas quem se destacou? Quem que foi lá que ficou à frente? Quem que se destacou de uma certa forma que explicou tudo? Foi o cara que estava do meu lado. Ele foi notado. Foi notado. Por isso que a comunicação é tão importante, principalmente na parte, quando você fala da parte profissional, de você tem que ser notado, né? Sim. Pô, esse aí já foi um outro exemplo aí. E você me trouxe da faculdade também. Eu falei, cara, e aí, né, meu? Então, na faculdade, eu lembro, cara, a gente foi apresentar também um trabalho de um projeto de marketing. Faculdade é o que mais tem história, né? Projeto de marketing, cara. E era um projeto de um papel higiênico. Que esse papel higiênico, ele valia R$1.000 um rolo, que era com borda de ouro. Enfim, era um projeto que tinha que ser feito nesse sentido. Cara, e era para apresentar para toda a sala de administração, na FIG do centro aqui de Guarulhos ainda. E eu falei, cara, como é que eu vou apresentar esse negócio aí? A galera que tava atrás fez todo o trabalho escrito. Falei, eu vou quebrar um gelo de início, né? O que eu fiz? Peguei o papel higiênico, a gente tinha bordado tudo. Pus uma bermuda, uma regata, me embalei como se fosse uma múmia com todo o papel higiênico. Quando eu entrei na sala, quebrou o gelo e aí foi embora. Aí foi tranquilo. Aliás, o quebra-gelo é uma das dicas, né? É uma das dicas. O quebra-gelo pode ser uma história, né? Quando você tá entrando numa história divertida. O quebra-gelo pode ser uma fantasia, até que a gente estava comentando um pouquinho. O quebra-gelo pode ser uma dinâmica. Uma dinâmica. Cara, vamos se conhecer, vamos se conectar. Da onde que você vê? Por isso a importância de você entender o público que você está falando, a pessoa que está do seu lado com você, como você está conversando. Então, o quebra-gelo é uma dica super importante, na parte de comunicar. Isso aí. E aí, Felipe, quais são as competências de comunicação mais valorizadas no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho. A gente comentou de algumas aqui, né, já. Exato. Mas, assim, uma de comunicação, decisão. Tomada de decisão? Tomada de decisão, para mim, é uma das comunicações mais importantes que tem. Porque eu vejo assim, como um pulo do gato, eu vejo assim como um ponto muito importante cara, onde estou de RH, logística, vendas, marketing, o que for. Às vezes ele precisa estar num desafio, tá em algum momento. Aquele que, cara, toma uma decisão, mesmo que for uma decisão que não foi tão certa, mas acho que é de você se impor, de você se comprometer na frente da pessoa, de você falar, cara, vamos por esse caminho aqui, e por que eu fui nesse caminho? Então, a comunicação nessa parte de você se desafiar e você tomar a decisão, para mim, assim, é um skill muito importante assim, dentro das empresas. Poxa, fantástico, né? Tomar a decisão, né? Já, você falou muitas aí, a comunicação clara, né? Aquela que, poxa, porque essa tomar decisão... realmente você ser honesto também com as informações,
Transparência, não ficar escondendo, né? Então tudo isso a gente já citou, e mais essa aí que você complementou aí, Transparência. Um líder, feedback. Imagina o cara tem que dar um feedback. O feedback é uma comunicação também, então tem que saber passar um feedback ali, né? Como é que eu dou um feedback pro meu colaborador? Puxo a orelha, chamo o cara de canto, quando o cara faz coisa boa, eu aplaudo, quando o cara faz coisa ruim, então quer dizer que eu vou expor o cara. E como é que eu me comunico com a minha equipe, né? Então, dentro do mundo corporativo, essa forma de você saber o momento certo de falar, você tomar decisões, mesmo que são decisões que lá na frente você fala, poderia ter tomado uma decisão melhor. É uma forma de você se comunicar, uma forma de você aparecer. Sim. Aproveitar, assim, os projetos que tem dentro da empresa, que você possa dar suas ideias, é uma forma de você se comunicar. Verdade. Mesmo que não for falando muito, mas você pode dar ideia, um e-mail com um projeto específico, com uma ideia, com uma sugestão para dentro da sua empresa. Então, assim, isso gestores, os líderes, os CEOs, donos de empresa, vê com muito bons olhos. Verdade, Felipe. Dentro da parte profissional. E até a gente pode deixar até uma dica aqui também, que a própria liderança tem que dar essa abertura, essa permissão para as pessoas poderem se comunicar, né, Felipe? Exatamente. Isso também é uma comunicação, porque né? Imagina, permitir a outra pessoa se comunicar ali. É uma equipe, né? É uma equipe. Você precisa ouvir. Uma ideia, você precisa interagir, você precisa ter sinergia, você precisa deixar a sua equipe se comunicar, né? Porque imagina, cara, só você é o cara, você, faz assim, 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 assim. Sim. As pessoas que estão abaixo de você, elas querem conversar, elas querem dar ideia, elas querem dar sugestões, elas querem participar. Então, esse ponto é muito importante mesmo, você dá essa abertura para sua equipe, né? Sim. E se fala muito em tecnologia, né, Felipe? Como que a tecnologia vem impactando aí, então, o mundo organizacional? Tecnologia, eu vejo assim como um desafio, assim, sabe, ainda. Por quê? Eu vejo que a tecnologia, claro, tem seus pontos muito importantes, por exemplo, a parte organizacional. Você consegue se comunicar com muito mais pessoas, né? Vamos dizer, principalmente agora, depois da pandemia, a gente fazia as mentorias presenciais, ficava meio limitado no estado de São Paulo. Hoje não, a gente fala com Portugal, Moçambique, a gente fala com toda essa galera, Europa. Então tem essa abertura na parte organizacional, a gente consegue se comunicar com mais pessoas. A gente consegue trazer a nossa marca, a nossa empresa, a marca Felipe, a marca Cláudio, enfim, para muito mais pessoas, através das redes sociais. Isso é muito importante. Mas também, se a gente dá uma pisadinha na bola, muitas mais pessoas vão ver. Verdade. Né? Muitas mais pessoas vão ver. Mas o ponto da tecnologia, da comunicação, que eu vejo assim que ainda é algo a ser quebrado, é o quê? A tecnologia trouxe a gente perder um pouquinho da essência do ser humano, do corpo a corpo. Né? Trazendo até para o Brasil, né? O brasileiro gosta muito desse corpo a corpo, desse olhar, né? Então, a gente sabe que na época da pandemia, por exemplo, o que estava aberto era supermercado, por exemplo, né? Era supermercado, a galera ia lá, tudo e tal, mas começou muitas compras online, né? Compras online. Mas muitas pessoas, depois da pandemia que abriu, mesmo que comprou online, voltou para o supermercado. Por quê? Precisa ver gente, precisa ver pessoas, né? Mas o ponto organizacional de você expandir o seu negócio, você expandir a venda dos seus produtos, de você puder hoje, sou líder, eu preciso fazer um treinamento com a minha equipe de Manaus. Pô, hoje fica muito mais fácil você conseguir falar algo online. Já tinha antes, mas hoje está muito mais específico. Vários softwares, vários programas que você consegue se comunicar nesse sentido. Mas ainda eu vejo que essa parte de comunicação é muito válido de você expandir. Certo. Mas a tecnologia, a meu ponto de ver, fez perder essa essência do ser humano, do contato, né? Aí eu te pergunto, Cláudio, quando foi seu aniversário? Né? Quantas pessoas realmente te ligaram para te dar parabéns? Mas quantas pessoas mais te mandaram uma mensagem no WhatsApp? Então, assim, eu digo nesse ponto dessa essência do ser humano, essa relação ser humano, né? Meu aniversário foi em março. 50 pessoas. Acho que 40 me mandaram uma mensagem no WhatsApp. Parabéns, 10 me ligaram. Então, essa essência da tecnologia tem os pontos, os pontos profissionais, claro. Quer dizer, mais mensagem pelo WhatsApp e menos ali de repente uma ligação. Ou então ali uma confraternização. Um abraço ali, né? Parabéns, cara. Um abraço, um cumprimento, um beijo no rosto, sabe? Esse calor. Mas o bolo, aqui o bolo. Aquela galera, todo mundo reunido. O bolo aqui, né? Poxa, é verdade. Então, esse é o ponto da tecnologia. Cara, era assim... quem tem empresa que vende online, expande, que precisa falar com a sua equipe do outro lado do mundo, assim, acelerou muito essa comunicação, né? Mas tem esse ponto também que eu vejo com um olhar um pouco mais delicado, que é perder essa essência do outro lado tem um ser humano. Até falando da parte de comunicação, falando um pouquinho de parte digital. Eu achei muito legal esse dia, cara, numa pizzaria do Tatuapé, né? No Instagram, tal. Achei legal, uma pizza de abacaxi com os negócios lá. Comecei a seguir esse cara.
Aí, quando eu segui, ele mandou um vídeo pra mim, meio que ao vivo. Ô, Felipe, seja muito bem-vindo à pizzaria tal aqui. Eu sou o fulano e tal, eu sou aqui o pizzaiolo, faço sua pizza tal. E viu o quê? Um vídeo? Um vídeo? Um vídeo. Eu cliquei, ele mandou um vídeo pra mim no direct falando o meu nome. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Instagram, nossa pizzaria tal. Eu vi que você clicou na pizza tal. Eu falei, cara, aqui foi uma estratégia legal. Porque mesmo sendo uma comunicação que eu não tô vendo a pessoa, uma comunicação digital, onde que a tecnologia ajudou, mas eu não me senti... Eu senti que a pessoa estava do meu lado, sabe? Eu não perdeu esse calor humano. Então, achei muito legal essa sacada de que mesmo a tecnologia expandindo, trazendo 1.000 seguidores, mas essa pizzaria em específico, ela não deixou perder esse calor humano. Que é o que eu vejo quando a gente fala de vendas digitais, de comunicação digital, o maior desafio que é como é que eu não deixo perder esse calor humano. Porque é muito legal de tem um robozinho aqui que fala com você, tal. Tem as pessoas que gostam mais de agilidade nesse sentido, mas muito mais pessoas, se tiver uma outra pessoa te atendendo do lado, sou o Cláudio, estou te atendendo aqui, o que você precisa, vai te passar muito mais, de novo, confiança, vai criar rapport, credibilidade, do que às vezes uma tecnologia que está do seu lado, que você não sabe com quem você está falando, você não passa segurança, né? Um exemplo de bancos digitais, né? Tem lá o seu chatzinho, é muito importante, é tudo rápido, mas não, às vezes não, você não sabe se é uma pessoa que está do seu lado lá, se é um robô. Então a tecnologia, Cláudio, eu vejo na comunicação nesse sentido, pode expandir muito a sua empresa, te ajuda hoje a você expandir muito, você está falando com o outro lado do mundo, vender seu produto, seu serviço. Ou se você tiver uma filial na China, você vai conseguir falar com essa pessoa através do mundo digital, se comunicar. Você vai conseguir falar, meu produto é esse daqui, eu vendo isso, meu serviço é esse, eu vendo esse tipo de palestra. Isso é muito legal. Seriam os benefícios. Os benefícios. Mais um ponto que ainda eu vejo assim com cautela que eu te disse. Não perder muito essa questão do calor humano. Calor humano, do né? calor do contato humano. ali. Né? Não que eu sou das antigas, né? Mas no mundo de vendas hoje, a maioria dos produtos que você vende hoje, como é que você vende? Visitando um cliente. Mesmo assim, não perdeu muito essa essência. Você está lá visitando seu cliente, você está lá numa reunião de negócio, se conectando com o seu cliente, uma pessoa que está do seu lado. Você está lá falando com o empresário para tentar vender uma palestra. Você está lá fazendo uma palestra para tentar vender seu um próximo serviço, uma consultoria. Então eu vejo a tecnologia na comunicação muito nesse sentido, de expansão muito rápida. Você pode, seu produto hoje pode, seu serviço, você como pessoa, no LinkedIn, por exemplo, né? Você está lá se vendendo, está se comunicando lá, eu sou o Felipe, fiz isso, aqui. Você está se comunicando com várias empresas, mas ainda tem esse dedinho aí da cautela de não perder o calor humano, né? Aí você sabe que, voltando lá pro disco de influência, gosta muito do contato. Né? Então, quando veio a pandemia, você também, porque a gente lida com o público, com pessoas, né? Então, por que você tá falando? Porque a gente gosta com as pessoas mesmo, né? Exatamente. Então, poxa, pra mim foi assim um desafio enorme, porque eu gosto realmente desse contato, desse abraço, né? Desse calor humano, de você olhar olho no olho ali, né? Se tiver que discutir algo, você vai discutir ali olho no olho. Exato. Não vai ter tanto, como é que fala, quando ele fala muito isso aí ruídos da comunicação, ruídos, né? É um ponto, ruídos, né? O quanto ruídos na comunicação pode, dentro da família, pode... O que mais tem em grupo de família é os ruídos. Exatamente. Uma parada que você se comunicou ali, o outro lá pode interpretar errado. Exatamente. Porque você não tá vendo a pessoa, né? Você falou, lembra agora de rádio peão, né? Rádio peão também. Então tem que tomar muito cuidado dessa questão aí, porque o digital ele tem muitos benefícios, como você bem falou, mas também tem alguns desafios, né? Que essa pessoa, de repente, a falta desse contato com a pessoa, né? De repente, a forma como você manda uma mensagem ali, o outro lado pode interpretar errado, onde que gera aí o ruído que a gente está falando aí. Então, né? Então é importante. A dica seria o que então, Felipe? Algo importante, cara, liga. É isso aí. Liga, né, Felipe? Liga ali, porque tiver alguma dúvida, tira ali na hora ali e tal. Porque você manda uma mensagem, algo importante, a pessoa pode entender errado. E aí vai gerar um problemaço ali. Dentro da empresa gera, dentro de uma equipe. A emergência da equipe gera para quando vê, turbulhou toda a empresa. Família, a mesma coisa. Você pode perder uma venda por falta de comunicação. Dentro de uma palestra, depende do que você está falando, não saber se comunicar e falar alguma baboseira. Você estragou tudo também. Então, assim, na dúvida, respira, né? O que você falou, liga para a pessoa, né? E como eu disse, a tecnologia pode te ajudar a expandir muito seu negócio. Sim. Ou pode ser tudo por água abaixo, né? Porque também. Hoje o olhar está muito assim, né? Hoje, provavelmente na parte tecnológica, digital trazendo,
Hoje, quando você vai comprar alguma coisa, um cliente, ele vai buscar na internet. Sim, Como é sim. que está a marca da sua empresa? Como é que a sua empresa está se comunicando? Como é que a sua empresa está se comunicando com o meio ambiente? Como é que a pessoa, a Cláudia, está se comunicando com pessoas? Como é que ela se comunica? Como é que o Felipe se comunica com pessoas? Enfim. Então, assim, é esses pós e contras aí da tecnologia na comunicação. Eu quero te fazer aqui um desafio. Não é um desafio não, né? Mas assim, pela sua experiência, Bora lá. como que você enxerga o futuro da comunicação ou como você acredita que poderia ser? O futuro da Pela comunicação. sua experiência, pela sua experiência, né? O que você enxerga do futuro da comunicação ou como que você acredita que poderia ser? Tá. Eu enxergo hoje o futuro da comunicação muito ligado a perder essa essência do corpo a corpo. Infelizmente, né? Eu vejo muito nesse sentido que a gente tende a ter mais... Por exemplo, o home office, né? O home office, muitas pessoas preferiram voltar para um estilo híbrido, né? De você estar lá com pessoas, reunião e tal. Tem departamentos que conseguem ficar só no home office, mas ainda essa essência ainda, essa comunicação, para não ter esses ruídos ainda, eu vejo que tem que ter essa parte presencial, sou muito a favor do híbrido. Eu acho, Cláudio, que infelizmente ela vai tender muito a perder esse calor humano e tender a ser de muita coisa digital, né, sabe? Muito robotizado. Muito robotizado. Do outro lado, você não vai falar dificilmente com uma pessoa, né? Vai ter muitas automações, né? Vai falar muito de automações, de você se comunicar com pessoas. Como eu queria que fosse um exemplo dessa pizzaria. Não, sim. Um exemplo dessa pizzaria pra mim. É uma opinião sua mesmo, que eu gostaria. Que né? fosse um exemplo disso. Até quando, às vezes eu bato um papo com o pessoal eu não domino nada dessa parte de e-commerce, essas coisas. Mas eu falo assim, cara, acho que o seu maior desafio se eu for pensar em vendas, como é que eu me comunico com pessoas? Como é que eu me comunico vendo meu produto, meu serviço, sem tentar perder o calor humano? Claro, vai perder, né? Você tem uma expansão muito maior. Mas pense em alguma coisa aí, uma sacadinha que possa fazer que não perca esse calor humano, sabe? Acho que, cara, isso é essencial pra vida, né? Não só em negócios, mas, como disse esse exemplo do aniversário, esse calor humano da própria família. Né? Cara, vou fazer uma reunião, reunião online com a família, que tá lá. Cara, a gente sabe que às vezes não pode viajar, tudo nesse sentido, mas acho que esse calor humano, essa constância, essa estrutura, trazendo pro familiar, essa estrutura familiar de você ver a pessoa, de você fala, não tem, cara, um abraço. Como é que você vai dar um abraço online na pessoa? Como é que você vai dar um cheiro na pessoa? Como é que você vai... Não tem como, cara. Ainda não tem como, né? Você me fez eu lembrar de uma coisa aqui, né? Se você tem um parente que está em outro estado, outro país, tudo bem, isso é válido, né? Faz parte. Agora, tecnologia ajudou. Agora você fez me lembrar aqui de uma coisa, acho que foi até um comercial, tá ali o casal na mesma mesa e se comunicando com o outro celular. Poxa, aí é demais. Celular. É o que pode levar realmente o que você está falando aí, a perder essa essência. Doenças. Doenças psicológicas, neurológicas a vir. Porque... Pô, filho, é demais. Você tá ali na mesma... Isso é um comercial, né? Você tá ali, mas é o que acontece muito. Acontece. Você tá com o casal ali, os dois tá no celular, e tá ali no celular, tal, mas a pessoa tá na sua frente, você não conversa com a pessoa, gente. Tem restaurante que eu já vi, que ele te pega o celular e ele te diz, seu celular vai ficar aqui na recepção. Né? Já tira porque você que dá atenção pra... Ou corta o Wi-Fi, enfim, alguma coisa nesse ponto. Então, Cláudio, eu vejo nesse sentido. Acho que tende a ter essa expansão de negócios muito. As grandes empresas vão abrir franquias, vão expandir muito nesse ponto. Vão ter vários pontos em vários países, eu vejo muito nesse ponto. Mas acho que, infelizmente, a gente vai perder essa essência do ser humano, né? E a gente, mais que é brasileiro, gosta muito desse calor, né? A cultura nossa. Né? A gente é bem receptivo, né? Nesse ponto. E eu vejo nesse formato da tecnologia quando a gente fala em comunicação. A gente... Assim, não sei se infelizmente ou felizmente a tecnologia está aí para ajudar ou às vezes para não ajudar, né? Depende do uso dela, né? Mas então eu creio que com relação a quando a gente fala de comunicação, realmente então a gente apostar nessa questão do calor humano, dessa proximidade, né? Desse cumprimento, né? De você, poxa, acho que teria que... Se comunicar isso, né? Não é só falar, é um abraço, é gesto, é olhar. Usar a tecnologia, mas saber dosar. Eu acho que o segredo é isso, né? Porque a tecnologia está aí. Tá aí. Então é saber dosar. Seria isso? É isso aí, equilibrar, perfeito, né? Pôr na balança até que ponto a tecnologia está me ajudando, até que ponto ela não está me ajudando. Buscar um equilíbrio. Exato. Felipe, poxa, uma pena, mas o programa está indo para os minutos finais aí. Já. Mas você vai voltar mais vezes aqui, Felipe. Tem bastante conteúdo aí pra gente conversar aí, pô. Assim, eu agradeço demais aí você aí.
pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, né? Deixa suas considerações finais, aí suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, fazer alguma pergunta depois aí e tal. Bora lá. Primeiro, Cláudio, queria parabenizar toda a equipe pelo projeto, parabenizar aí pelo projeto em si, por esse conhecimento que leva a tanto número de pessoas, né? Um pouquinho das minhas redes sociais, né? Felipe Nascimento, _palestrante, e FN Treinamentos, que é da minha empresa, né? E as considerações finais voltadas à comunicação, cara, dosa essa parte de comunicação, sabe? Se comunica com você mesmo, entende quais são, fazer aquela SWOT, né? Quais são meus pontos bons, meus pontos de melhoria, né? Dentro da sua parte profissional, tenta se expor um pouco mais, treinar, ler livro. A gente fez um bate-papo aqui, a gente trouxe alguns exemplos. O Cláudio falou de faculdade, eu trouxe um exemplo de faculdade, do mundo corporativo. E em ponto, se comunicar é muito importante você passar transparência, credibilidade, né? E comunicar da forma genuína e da forma verdadeira, que eu acredito que esse é o caminho. Poxa, é isso aí. E assim, também aproveitar aí você aí, né? E desejar aí um feliz ano novo aí para os nossos familiares, né? Para todos nós, né? Que sejam nossa 2024 audiência iluminado, né? Com muitas conquistas, muitos negócios, muita saúde, muita paz, né? Muito equilíbrio, muita paciência, muita persistência, muita energia. Acho que é isso que a gente precisa aí para a gente alcançar nossos objetivos, né? Poxa, gratidão, viu, Felipe? Gratidão. Eu não posso deixar aqui de agradecer a nossa produção técnica, a direção da Nova TV Altietê, a você que vem nos acompanhando aí durante esse ano aqui, né? E que no próximo ano a gente já vem aí com novos temas aí, que vocês continuem nos acompanhando. Desejo aí, ser uma entrada de novo assim, top, né? Com muitas conquistas, realizações. E eu quero só deixar a minha gratidão mesmo a todos vocês que acreditam no nosso trabalho aqui da TV, do programa. E assim, eu aguardo novamente, então, na próxima quarta-feira, né, que vai ser o primeiro programa do ano, tá certo, gente? É isso aí, pessoal. Meu forte abraço. Tchau, tchau, gente.